do it to yourself, you do. That's why really... Geração tá de volta com o publicitário, videomaker Conrado Almada. A gente está batendo um papo aqui sobre os videoclipes, né, Conrado, e toda a sua trajetória. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre os processos criativos. É difícil de perguntar como surgem as ideias, mas você contou uma história bem bacana do Sutilmente, foi um clipe que teve uma repercussão do Skank, né? Sim. Como é que você pensou naquele lance de cima para baixo? Como é que foi aquilo? Eu acho que o processo criativo é interessante você ver o processo de cada um. Eu, de repente, percebi que para mim era importante anotar. Enfim, eu costumo ficar brincando comigo mesmo de ter ideias, assim, ideias caras, ideias baratas, mas enfim, ter ideias. E eu costumo anotar isso. Quer dizer, porque a ideia do mesmo jeito que vem, vai, né? Se você ficar distraído, aí qualquer coisa, basicamente, que eu percebo, que eu acho graça, às vezes um diálogo estranho na rua, eu anoto. E no caso do Sutilmente, isso foi uma ideia que surgiu, que não surgiu imediatamente para o clipe. Foi uma dessas ideias que eu anotei. Eu estava num shopping, num daqueles vãos, assim, que você está no corredor e vê os andares de baixo. Eu estava ali, devia estar tomando sorvete, alguma coisa, estava distraído ali, olhando para baixo, né? E eu olhando para baixo, eu via as pessoas de cima, né? Via a cabeça aqui, os ombros, via a pessoa por cima. E eu falei, pô, imagina se eu estiver olhando aqui e tiver alguém deitado, olhando para mim, essa pessoa vai estar em pé em relação a mim e as do fundo vão estar invertidas. Eu falei, pô, se eu fizer isso com uma câmera, pode ser interessante. Anotei. Anos depois... Quando o Skank me apresentou a música, eles falaram, cara, a gente quer um clipe, mas a gente quer alguma coisa que seja realmente muito inovadora, a gente quer uma ideia nova, alguma coisa... Aí eu ouvi a música muitas vezes, né, e recorri aos meus cadernos, assim, até que de repente eu me lembrei dessa ideia. Eu falei, olha, às vezes pode ser interessante. E eu fiz conexões com a música. Aí, efetivamente, eu fiz uma proposta, eu vi, achei que era uma ideia que tinha força, apresentei para a banda, os caras toparam, aí foi aquela coisa maluca de produzir. E foi uma loucura, né? Porque tinha, quase 100 pessoas envolvidas, né? E os músicos ficaram amarrados, né? O pessoal ficou de castigo. Agora vocês gostaram, né, do resultado, né? Você que está falando, né, que Sutilmente é um dos clipes que você mais gosta, não foi? Você que estava contando? Que eu achei fantástico. Tipo, eu vi o clipe assim... Aí eu não desconfiei que, tipo, ele estava deitado. Pensei que era alguma coisa feita no computador. Aí eu vi o making off, eu fiquei... E não foi computação, é isso que foi incrível, assim. A gente remou contra a maré ali. Porque, na verdade, eu acho que hoje a gente tem tanta tecnologia, a tecnologia está tão fácil, vamos dizer, ou tem tanta opção, que quando você produz alguma coisa usando um recurso mais artesanal, e fingindo que é tecnológico, assim... Isso, de repente, dá um nó na cabeça das pessoas. Falam assim, não, gente, mas em 2011 o cara não usou um chroma key para fazer ali. E, na verdade, não. Isso é interessante. Isso gera, né, visualizações, comentários. Agora, Conrado, é muito legal esse negócio do Moleskine, que é o caderninho que você anota, né? Que, como o sketchbook, né? O caderno de rascunho. Quer dizer, isso é fundamental, né? A gente registrar as ideias que elas podem ser recicladas e utilizadas mais à frente, né? Sem dúvida. Assim, isso é uma forma que eu trabalho e recomendo aí para quem é na verdade, várias áreas, né? Não dá para restringir isso. Mas o fato de você carregar um caderno pequeno, que seja portátil, né, que esteja próximo a você o tempo todo, para você anotar o que vier à sua cabeça, eu acho importante. Não, e ele virou personagem no seu clipe, né? E virou personagem. O clipe do Skank, Noite de um Verão Qualquer. E ele aparece lá, né, o tempo todo no stop motion, que é uma técnica também super que exige pra caramba, e ficou lindo, né? Assim, como é que você pensou? Justamente quis dar aquela coisa artesanal e aquele toque... Sim, mais uma vez, né, o Skank é uma das bandas que eu adoro, assim como outras, e pelo fato de ser uma banda que, né, é uma banda, importante, tem uma história, eu sempre fico querendo buscar uma solução que seja nova, que seja, né, tenha um peso. E muitas vezes isso, buscando soluções alternativas. E normalmente quando eu apresento as ideias para as bandas, eu apresento nos meus cadernos de desenho.
E aí os caras gostavam muito do caderno em si. Eu ficava até desconfiado, poxa, os caras Não, gostam mais do caderno do que do clipe. Não, mas os desenhos são lindos. Só você entrar no blog dele, vocês vão ver, gente. Mas aí eu falei, pô, então vou Gravuras. fazer, o próximo clipe vai ser o meu caderno. Aí os caras adoraram, né? Principalmente que eles não tiveram que ficar pendurados. O tempo de gravação de um clipe demora muito pra gravar? Fica o dia inteiro, mais de um dia, gravando o mesmo clipe? Um clipe é feito de várias etapas, né? Primeira etapa é a ideia, depois você começar a fazer a produção, quer dizer, preparar tudo para eventualmente você filmar. E aí tem o dia D, né, da filmagem, aquela loucura, tudo pode dar certo ou não. Aí vai variar. Escuta a assim. música trocentas vezes, né? isso- Mas você disse que vem uma certa inspiração, né? No momento, você tem uma ideia, vai lá e anota. Mas já aconteceu de uma vez você ter uma ideia e não poder anotar? Ou então num momento bem constrangedor? Cara, eu te falo que já estou há uns 10 anos trabalhando com isso, já aconteceu de tudo. Em matéria de ideia, às vezes você está com uma ideia bem... Pô, você acha... Fala assim, cara, achei uma ideia nova. Aí, à tarde, um amigo seu te manda, por acaso, um link, assim, no YouTube, você vê, tá lá a sua ideia, eu quero produzir na Turquia. Aí você, ai meu Deus, já tem 5 milhões de visualizações, aí você embola o papel, joga fora, fala, vamos lá, começar do zero. Teve um artista que você quis muito trabalhar e não teve oportunidade? Algum que você visa um dia trabalhar com ele? Cara, eu já tive, por exemplo, eu produzi recentemente um clipe do Capital Inicial, que é uma das bandas também que eu cresci Adoro ouvindo, muito. né? E o Capital aconteceram as duas coisas. É uma banda que eu gostaria de trabalhar, eles me convidaram para trabalhar no ano passado, eu falei, nossa, que ótimo. E aí, por uma incompatibilidade aí de agenda minha e deles, não deu para fazer o trabalho. Aí eu falei, pô, cara, o Capital me chamou, não deu para fazer o trabalho. Mas aí aconteceu que, de repente, uma nova música de trabalho, eles novamente me convidaram. E aí eu falei, não, essa eu não vou perder, né? Aí eu me preparei todo e fiz um clipe, é um clipe que eu adoro, uma música chamada Como Se Sente, e aí foi bem bacana. E, obviamente, tem artistas aí que eu tenho vontade de trabalhar também. Agora, Conrado, antes você quer perguntar também, né? Só um instantinho, a gente vai só ver agora a história da Ana, que está batalhando aí também no mercado, depois a gente volta com a sua pergunta, beleza? Vamos lá ver como é que é essa trajetória de quem está buscando espaço no mercado. Aqui na Oicabum, eu faço parte do núcleo de produção. Eu faço algumas matérias eletivas, eu estudei performance e poesia, faço parte do conselho gestor da escola, já fiz parte do grupo de cineclube. A ideia de trabalhar com imagem assim, meio que surge do nada, porque até eu conhecer, por exemplo, a Sala Humberto Mauro, do Palácio das Artes, eu tinha ido no cinema uma vez na minha vida, assisti o Noviço Rebelde. Na época era um cinema que ficava lá na Praça 7 e hoje em dia nem existe mais. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, como se o cinema fosse uma sala escura, com experiência de plateia e espetáculo. E, enfim, na minha família a gente não tinha muito uma conversa sobre isso, sobre cinema, sobre filmes. Quando eu vim para o Oicabum, eu vim pensando em estudar fotografia, porque eu tinha comprado um celular que tirava foto. E aí eu comecei a gostar de fotografar. E comecei a me interessar pelos recortes que você faz com a câmera. De ver, por exemplo, o Parque das Mangabeiras inteiro e conseguir focar uma flor que nasce entre as pedras. E quando eu cheguei no vídeo, eu percebi que a coisa de manusear uma câmera é fotografar continuamente. Todo mundo tem como fazer um recorte, todo mundo tem como fotografar. Gosto de fazer essa experiência, eu moro com uma criança de 3 anos e a gente fica fotografando e conversando sobre as coisas que a gente fotografa. Isso parece meio bobo, mas é quando eu começo a refletir o meu próprio fazer audiovisual. Como a gente tem que valorizar o primeiro plano para as entrevistas,
ou quão a gente tem que valorizar o plano geral para falar de todo mundo, sendo que uma pessoa em primeiro plano também fala do todo. Seja com uma câmera de cinema ou com uma câmera de celular, aquilo você aponta para algum lugar do mesmo jeito que o caçador está apontando a sua arma para algum canto. Ele está em busca de alguma coisa, ele tem algo específico em mente. Um jeito de falar por meio do crédito, se ele vem antes, se ele vem depois, se ele vem só com letrinhas ou se ele tem uma logomarca. Por que eu corto a imagem bem ali naquela hora? E por que a imagem seguinte vem logo depois dessa que eu cortei? A gente começar a enxergar melhor como cinema e como ciência audiovisual, os vídeos que a gente tem na internet, enxergar como cinema e como audiovisual, todas essas câmeras que cercam a gente o tempo todo, em todos os espaços. Isso faz a gente pensar em muita coisa, para dentro de casa, para fora de casa. Ela deu uma aula, né? Nossa, realmente inspirador, Foi né? inspirador, é isso mesmo, né, o Conrado? Você vê ela falando que ela troca com a menina de 3 anos, experiência, que ela bebe na fotografia, que ela está tentando ver o cinema de uma outra forma. O caminho é esse mesmo, né? Sem dúvida. Eu fico tão animado quando eu vejo alguém segurando uma câmera, com um tripé ali, já produzindo. Eu acho que o espírito é esse, assim, para quem quer começar, você tem que começar, né? Independentemente da origem. Você vê que ela falou que ela não teve muito acesso ao cinema, né? Mas eu acho que a vontade é o que realmente faz a diferença. Obviamente, né? O tipo de formação que você vai ter, né? As informações que você busca, os filmes que você vê, leitura, aulas, isso tudo vai complementando. Mas eu acho que a semente mesmo é a vontade da pessoa de realizar. E é muito bonito ver isso, né? Ver alguém que, né, passou aí por talvez mais dificuldade, teve mais dificuldade no acesso, mas que, tá aí. Eu acho que a vontade, né, puxou isso. Ô, Cíntia, você ficou de fazer uma perguntinha pra gente encerrar o bloco, vamos lá? Todo produtor, artista, qualquer pessoa dessa área já teve alguma dificuldade na carreira. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Cara, a maior dificuldade para mim talvez tenha sido as pessoas acreditarem que um trabalho que não é uma... Eu não sou um engenheiro, não sou um médico, assim, eu mexo com vídeo. Talvez a maior dificuldade no início era as pessoas acreditarem que aquilo que eu queria fazer realmente poderia se tornar a minha profissão, né? Uma forma digna aí de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, de viver a minha vida, assim, e ser feliz. Acho que a maior dificuldade tem sido um pouco isso, assim, a informalidade que existe na área audiovisual, ela às vezes assusta um pouco as pessoas, mas ao mesmo tempo isso me motivava, assim, eu queria mostrar que não, dá pra ser feliz. Bacana, gente, vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta mais com Conrado Almada aqui no Geração.